Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lívia e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de matemática do segundo ano. Bem, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que para fixar um conteúdo bem, só a parte teórica não basta, é preciso fazer exercício também. Lá no AVA, além da parte teórica, também tem alguns exercícios e questionários. Então não deixe de entrar no AVA, ler a parte teórica, fazer todas as atividades e olhar os gabaritos comentados que a equipe de matemática tem postado. Bem, eu dividi a teoria dos conjuntos em 3 vídeos. O primeiro vai ser sobre representação e alguns conceitos, o segundo sobre operações com conjuntos e o terceiro só atividade. Bem, para representar, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um conjunto. E um conjunto nada mais é do que um agrupamento. Aqui eu tenho um conjunto de pincéis, em que cada pincel é um elemento do conjunto. Bem, para representar o conjunto existem 3 formas. A primeira é por extensão, que nada mais é do que uma enumeração. E para representar dessa forma, a gente coloca uma letra maiúscula, como o nome do conjunto, é igual a, e coloca os elementos entre chave. Nesse caso, aqui a gente tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que os elementos não precisam estar em ordem crescente ou decrescente. Eles só precisam estar lá para fazer parte do conjunto. Se eu tenho um conjunto B, por exemplo, que é 5, 4, 3, 2, 1 e 0, ele é a mesma coisa que o conjunto A, ele possui os mesmos elementos, ok? O segundo é através do diagrama de Venn, nada mais é do que um agrupamento em uma fórmula geométrica. Nesse caso aqui a gente tem uma circunferência, e os números que estão dentro são o que fazem parte do conjunto A, e o que está do lado de fora, que o 7, não faz parte. E a última forma é por compreensão, nada mais é do que uma propriedade característica dos elementos. Nesse caso aqui, a gente tem que A é igual a X, tal que x pertence ao conjunto dos naturais e x é menor que 6. Aqui a gente tem dois códigos matemáticos que talvez alguns não estejam familiarizados. O primeiro é essa barrinha, que significa tal que. O segundo é esse ezinho, que é o que a gente vai ver agora. Nos conjuntos a gente tem 2 relações. A primeira é de pertinência, que ocorre entre um elemento e um conjunto. Então, nesse caso aqui, a gente tem que x pertence a A ou x não pertence a A. Ou seja, o elemento x, nesse caso, está no conjunto A, ou o elemento x não está no conjunto A. E aqui está a representação pelo diagrama de Venn. E a segunda relação é a de inclusão, que acontece entre um conjunto e outro conjunto. Aqui a gente tem que A está contido em B. Ou seja, todos os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto B. E aqui está a representação. E aqui a gente tem que A não está contido em B. Ou seja, tem pelo menos um elemento de A que não pertence a B. E aí, nesse caso, o A tem que ficar do lado de fora ou ele vai cruzar com o conjunto de B. Então, dizer que A está contido em B é a mesma coisa que falar que A é um subconjunto de B. E aí nos subconjuntos a gente tem algumas propriedades. A primeira é a propriedade reflexiva, em que um conjunto sempre é subconjunto de si próprio, ou seja, A está contido em A. A segunda é a antissimétrica, em que se A está contido em B e B está contido em A, ou seja, se os elementos de A pertencem a B e os elementos de B pertencem a A, isso significa que eles possuem os mesmos elementos, ou seja, A é igual a B. E aí tem a propriedade transitiva, em que se A está contido em B e B está contido em C, ou seja, os elementos de A pertencem a B e os elementos de B pertencem a C, isso significa que os elementos de A pertencem a C. Ou seja, A está contido em C. E para finalizar, eu queria falar sobre alguns conjuntos específicos com vocês. O primeiro é o conjunto unitário, que nada mais é do que um conjunto formado por apenas um elemento. Nesse caso aqui, o conjunto L é formado por um elemento só, que é o 7. O segundo conjunto é o conjunto vazio, que não possui elemento. Ele é representado por chaves, sem nada dentro, ou por uma circunferência cortada. Lembrando que o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. O terceiro que eu queria falar é o conjunto universo, que é representado pela letra maiúscula U, que nada mais é do que o conjunto que possui todos os elementos de uma determinada situação. No exemplo aqui, a gente tem que o conjunto A é igual a x pertence ao universo, tal que x é menor que 13 e x é maior do que 7.
Isso significa que tem um conjunto A, que tem os números entre 7 e 13, e que esse conjunto A é subconjunto do conjunto universo. Ok? E por último, o conjunto das partes, que é formado por... Os seus elementos são todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Então aqui nesse exemplo a gente tem um conjunto B, que é formado por dois elementos, o 1 e o 2. Então o seu conjunto das partes vai ter o conjunto com um elemento, que é o 1, o conjunto com o outro elemento, que é o 2, o conjunto com os dois elementos, o 1 e o 2, e o conjunto vazio. Lembrando que não precisa necessariamente ser nessa ordem. No conjunto, o que importa é os elementos que o compõem e não necessariamente a ordem. Ok? Essa foi a nossa primeira aula de conjunto.